O céu foi tomado por profunda tristeza quando se compreendeu que o homem estava perdido. A criação perfeita de Deus seria agora habitada por mortais condenados à miséria, à enfermidade e à morte. Não havia, naquele momento, nenhum meio de livramento para o transgressor. A família inteira de Adão deveria morrer, e a dor desse decreto ecoou por todo o universo. Vi então o adorável Jesus. Seu semblante expressava uma mistura de simpatia e tristeza profunda. Logo percebi que ele se aproximava da luz brilhante que cercava o Pai. Meu anjo assistente disse que havia entre eles uma conversa íntima. A ansiedade da hoste angélica era intensa enquanto Jesus se comunicava com o Pai. 3 vezes ele foi envolvido pela luz gloriosa que rodeava o trono. Na terceira vez, voltou da presença do Pai, e sua aparência estava serena, livre de perplexidade e inquietação, resplandecendo benevolência e amabilidade impossíveis de serem descritas por palavras humanas. Então Jesus fez saber aos anjos que um meio de livramento havia sido estabelecido para o homem perdido. Declarou que estivera a pleitear com o Pai e que se oferecera para dar sua própria vida como resgate, tomando sobre si a sentença de morte, para que por meio dele o ser humano pudesse encontrar perdão. Pelos méritos de seu sangue e pela perfeita obediência à lei divina, o homem poderia novamente obter o favor de Deus e ser reconduzido ao jardim perdido. Jesus afirmou que por sua morte salvaria muitos, pois a vida de um anjo não poderia pagar a dívida do pecado. Somente sua vida poderia ser aceita pelo Pai como resgate pelo homem. Disse ainda que tomaria sobre si a natureza decaída da humanidade, que sua força não seria sequer igual à dos anjos e que eles seriam testemunhas de sua humilhação e de seus intensos sofrimentos. Ao presenciarem o ódio dos homens contra ele, os anjos seriam tomados por profundas emoções e desejariam livrá-lo, mas não deveriam intervir. Caberia a eles participar de sua ressurreição, pois o plano da salvação havia sido aceito pelo Pai. Com ternura, Jesus consolou e animou os anjos, informando que aqueles que ele redimisse estariam com ele para sempre. Pela sua morte, destruiria aquele que tinha o poder da morte, e o Pai lhe concederia o reino eterno. Satanás e os pecadores seriam finalmente destruídos, não mais perturbando o céu, nem a nova terra purificada. Jesus ordenou que o exército celestial aceitasse o plano do Pai e se regozijasse, pois o homem decaído poderia novamente ser exaltado. Uma alegria indescritível encheu os céus. A hoste celestial entoou cânticos de louvor, tocou harpas e exaltou a misericórdia e a condescendência de Deus, que entregara seu Filho para salvar rebeldes. Louvor e adoração foram oferecidos pelo sacrifício voluntário de Cristo, que deixou o seio do Pai para viver em sofrimento e morrer de forma dolorosa a fim de salvar outros. Alguns anjos desejariam dar a própria vida pelo homem, mas foi-lhes explicado que nada disso seria suficiente. Somente a morte e a intercessão do Filho de Deus poderiam pagar a dívida do pecado. Aos anjos foi designada a obra de subir e descer com bálsamos fortalecedores, ministrando a Cristo em seus sofrimentos e protegendo os herdeiros da salvação contra as forças do mal. Vi então que era impossível a Deus alterar sua lei para salvar o homem. Por isso, ele consentiu que seu Filho amado morresse pela transgressão humana. Satanás, por sua vez, regozijou-se, crendo que poderia derrotar Cristo ao vê-lo assumir a natureza humana. Foi-me mostrado Satanás como havia sido um anjo elevado e como se tornara. Ainda possuía a aparência régia, mas seu semblante estava carregado de ansiedade, ódio, engano e maldade. Seu sorriso, cheio de dissimulação satânica, revelava o caráter daquele que busca destruir. Assim se desenrola o grande conflito entre a luz e as trevas. Se isso abriu sua visão, comente o que mais te surpreendeu. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas.